Olá, eu sou Esther Zomer, neuropsicopedagoga, pedagoga, especialista em dependência tecnológica pela UX, onde eu tive o prazer e a honra de ser aluna da professora Cineiva, que está aqui agora nos proporcionando esse evento maravilhoso. Bom, graças às tecnologias, nós estamos na evolução que estamos hoje enquanto ser humano e planeta, né? Se não fossem as tecnologias descobertas pela humanidade, não estaríamos talvez aqui hoje. Mas o que vem acontecendo com essa tecnologia invadindo as nossas casas, invadindo os nossos relacionamentos, invadindo as nossas amizades, as nossas poucas horas de lazer que nós temos hoje e principalmente sequestrando a nossa atenção e das nossas crianças, né? Hoje eu trabalho praticamente só em consultório, com atendimentos individualizados, e eu tenho percebido há muito uma demanda crescente no consultório e uma modificação no comportamento das nossas crianças e adolescentes. Crianças cada vez mais dispersas, crianças cada vez menos criativas, menos interativas, menos criativas, com muitas dificuldades escolares, com problemas de concentração, de atenção, de aprendizagem, literalmente, de falta de foco e muita falta de organização. Rotina, principalmente, né? Muitas delas com queixas de insônia, crianças de 9, 10 anos relatando que, olha, Esther, eu não durmo, eu acordo na madrugada, enfim. E isso são questões preocupantes e que nós não podemos deixar de considerar nesse atendimento que eu faço individualizado. E com essas falas, com essas queixas, com esses questionamentos que vêm das famílias e com os encaminhamentos que vêm da escola, não teve como não perceber uma mudança no comportamento dessas crianças em relação ao uso das tecnologias, né? Hoje, praticamente todas as crianças que chegam ao consultório têm seu celular, têm o seu computador em casa e eles passam, sim, a maior parte do tempo conectado. Então, é muito difícil para mim instalar uma rotina com essas crianças. Aquela história de, olha, você precisa ter 1 hora de estudo por dia, né? Isso não existe mais, gente. Tá muito difícil. Então, qual é o meu papel nisso tudo? Primeira coisa é fazer uma orientação parental para essa família. Qual é o dever e a obrigação desses pais em relação a esses filhos? Porque se a coisa está indo mal na escola, a coisa não tá boa em casa, né? Tem alguma coisa que tá falha em casa. E é muito mais interessante para a criança ela ficar abstraída numa tela do que ela ficar estudando um conteúdo que ela acha chato, né? Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma vinculação com essa família e com essa criança, a gente consegue estipular um plano de trabalho. Aquelas que conseguem, a gente vê resultados nas próximas provas, nas tarefas, na questão do sono e da alimentação. Agora eu também tenho famílias que demoram um pouco mais para engajar e desistem com mais facilidade, né? Então eu estou ali sempre plantando aquela sementinha. Se não é para a família, é para a criança. Olha, diminui o tempo do celular, o que você está assistindo? E eu percebo muito nas minhas conversas com os pais a dificuldade que eles têm de fazer um controle desse uso dessas telas com as crianças, né? E aí é onde entra também o meu papel de orientadora para explicar para os pais como eles têm que fazer essa questão, de ter esse controle, de ter esse cuidado. E quando eles percebem os resultados, fica mais fácil. Eles, já falei antes, eles desanimam, eles às vezes param no meio do caminho, mas muitas vezes precisa retomar, porque a escola exige isso, as notas que vêm não agradam os pais, né? Então, é onde eu consigo ter esses pais comigo quando eles começam a perceber que as notas começam a melhorar na escola.
Fora isso, eu tenho promovido com institutos, com entidades, com escolas, palestras, eventos, webinários, para que a gente fale desse tema, desse uso tecnológico das nossas crianças e da nossa sociedade em geral. Uma situação importante que está para acontecer aqui em Jundiaí agora é que Jundiaí não tem nenhuma lei que intitule, que eduque, que ajude, que promova atos de conscientização para esse uso das telas. E Jundiaí hoje é considerada a cidade da criança, é reconhecida mundialmente como cidade da criança. E nós não temos nenhuma lei que proteja essa criança nas redes sociais. Aliás, criança não tem que ter rede social, né? Esse é um ponto também. E através da aula da professora Cineiva, eu fiquei muito envolvida e eu acabei promovendo isso. Eu acabei formando uma PL, redigindo uma PL, que eu entreguei aqui para um vereador da nossa cidade, e essa PL vai ser juntada com uma outra PL que já estava em andamento. Elas vão se complementar e nós vamos fazer um trabalho na cidade, a partir do próximo ano, talvez, que promova essa conscientização da população, da sociedade civil, em relação a esse uso das tecnologias, principalmente das telas, pelas crianças. E uma das coisas que eu mais falo no consultório, evite o uso do celular. Se você puder prorrogar o uso do celular, prorrogue. E outra coisa que eu falo muito também, sempre quando eu vou para os meus eventos, quando eu preciso falar, quando eu tenho um público para falar, criança até 6 anos não precisa de tela. Criança até 6 anos precisa de interação humana, precisa brincar, precisa interagir, precisa experimentar a vida, né? E quando eu chego no consultório, que eu vejo as crianças que não conseguem fazer um desenho, mal conseguem segurar um lápis, aos 9, 10 anos de idade, porque é isso que eu tenho recebido no meu consultório, é quando eu vejo que o impacto das telas está grande. Então, temos um longo caminho pela frente, temos muito para fazer ainda e não podemos desistir. Às vezes dá vontade, porque a impressão que dá é que falamos para um deserto, onde só se encontram grãos de areia. Mas quando você começa a ver o fruto de uma sementinha que você plantou, crescendo e espalhando, é gratificante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar, e de poder ter compartilhado com vocês um pouquinho da minha experiência e da minha história nessas questões das tecnologias. Sem tecnologia, a gente não vive, mas ela tem que ser meio e não o fim.